Bom, gente, mais uma vez aqui para o programa Fashion Land e hoje a gente vai responder mais uma pauta óbvia para vocês. Inclusive, nós já até falamos em outros programas sobre esse assunto, mas a gente vai agora bater nele. Por quê? Porque como existem alguns tratamentos que são mais intensos, né, e mais abrasivos, que a gente fala para a complicação do que nós vamos falar, a gente costuma fazer no inverno, tá? Então nós vamos falar sobre a acne. O interessante da acne é que é assim, gente. Eu particularmente penso que a acne ela não é só um fator estético, ela é um fator psicológico, psíquico também. Por quê? Porque dependendo da área que ela acontecer, principalmente nos meninos, que ocorre mais em face e também no início da puberdade, isso afeta bastante a parte psicológica e psíquica do paciente, né? Então assim, não tem por que você ficar pensando, não, mas é passageiro, é da idade, e não prestar atenção e não cuidar. Porque aí é o grande lance, depois que a gente não cuida da acne, que aí vem a complicação, que são aquelas cicatrizes, aquelas marcas que muitas vezes a gente pena um pouquinho para tirar, porque são marcas profundas, né? E assim, uma das coisas que eu já vou começar a falar para vocês, em termos de alimentação, gente, preconizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é mito, tá? Mito, não é verdade que a alimentação ela causa acne. A acne ela é causada principalmente pelo excesso de oleosidade. Agora nós vamos entre o hormônio estrogênio e os androgênios. Os androgênios são os hormônios masculinos, né? E que tanto as mulheres quanto os homens, eles produzem tanto os estrogênios quanto os androgênios. Os homens em maior quantidade por via testicular e as mulheres pelos ovários. É interessante a gente falar que assim, quando ocorre um excesso dos androgênios é que a gente começa a produzir uma oleosidade maior. Então a gente pode ter tanto na face quanto no pescoço. Existem algumas pessoas que têm aqui na região do colo, sejam homens ou mulheres, nas costas também. Então geralmente essa é a causa, oleosidade excessiva devido à alteração hormonal, e aí então a gente começa a ter a infecção, a obstrução dos folículos, né? E daí são essas infecções e essas obstruções que causam as acnes. Nós temos as acnes de grau 1, 2, 3 e 4, e aí vai variar com o nível de inflamação. Então é assim, gente, você tem que passar por uma avaliação médica para ele ver certinho qual é o grau da sua acne, estipular a causa também e como a gente vai fazer esse tratamento. Vou repetir de novo o que eu já falei. Não pense que a acne ela vai melhorar somente com o tempo, e aí ela pode melhorar com o tempo sim, mas assim, vamos pensar nas complicações, né? Porque dependendo do grau da sua acne, a complicação aí é bem difícil de tratar depois. Vocês sabem que eu tento ser o mais honesto possível com vocês, e realmente a cicatriz de acne e de catapora também são cicatrizes, são marcas que a gente leva um tempo maior para cuidar. Hoje em dia a gente tem aí vários tratamentos, mas o básico é o que faz a grande diferença. O básico o que é? A gente usa um sabonete específico para o nosso tipo de pele, seja ela oleosa, ela mista ou ela seca. A quantidade também que você vai lavar o seu rosto, aí vai variar com o seu médico, se você vai lavar de 2 a 3 vezes ao dia. A temperatura da água, um produtinho secativo ou um produtinho renovador de pele, um sérum específico para acne também é interessante, um anti-inflamatório. E aí o que é bacana é o seguinte, dependendo do grau da sua acne, você vai ter que lançar mão de produtos tópicos para secar a acne, produtos por via oral também. Então você tem hoje em dia vários tratamentos aí conhecidos, e às vezes os pacientes eles têm alguns tipos de acne que eles chegam aqui falando, porque eu quero usar a isotretinoína oral, que no caso é o Roacutan, que vocês até já conhecem, assim, é muito famoso, e às vezes não é o caso, porque a isotretinoína oral ela tem diversas complicações, então a gente só entra mesmo no caso de extrema necessidade. Tem que fazer avaliação, tem que dosar enzima hepática, tem que fazer exames de sangue mensais, né? Então assim, é um pouco mais complicado e interfere bastante na vida dos pacientes, então ele tem que ser prescrito de maneira adequada, tá bom, gente? E como
tratamento, então a gente lança a mão então do sabonete específico, do sérum para secar a acne também, dos antibióticos por via tópica ou por via oral. Nós temos sim a isotretinoína por via tópica, então assim, que é excelente. Não posso deixar de falar para vocês, tem que fazer limpeza de pele dependendo da sua acne, um mês sim, um mês não, de 3 em 3 meses. E isso tudo é por consulta, tá gente? Isso que eu falo no programa da Fer não substitui a consulta presencial, tá? Porque assim, na consulta às vezes vocês vão ter várias outras dúvidas, várias outras coisas e a gente precisa avaliar. Ah não, você vai olhar uma foto e vai falar, minha acne, eu acho que é grau 2. Aí você vai começar a fazer coisas sem orientação médica e depois a gente pode piorar. Porque daí você pode queimar o seu rosto com ácido um pouquinho mais forte, você pode inflamar mais. Ah, posso falar outra coisinha também que eu acho assim, às vezes as pessoas elas tomam sol e aí ela dá uma melhorada na acne, ela fala, a acne secou e melhora. E não, porque assim, ela tem uma melhora temporária, só que depois o ressecamento que acontece, se a gente não cuida, tem uma produção excessiva de oleosidade e aí que a gente pode também piorar a acne. E agora por último, nós vamos falar sobre os tratamentos para cicatrizes. Nós temos os peelings, sim, dependendo do grau que você ficou, do grau da cicatriz que você ficou, os peelings químicos, os peelings combinados, os peelings seriados. Seriados que eu falo pra vocês são aqueles peelings que podem ser feitos de 60 em 60 dias, 3 vezes ao ano. E isso vai variar com a profundidade. Nós temos também o Derma Roller e o Derma Pen. Eu vou mostrar pra vocês hoje, inclusive, pode Fer? Vou mostrar pra vocês o Derma Roller depois. A Fer vai colocar uma fotinho dele, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Que é aquele rolinho que eu já falei, eu acho, em outros programas, que tem várias agulhinhas e que a gente vai passando na pele para criar um processo inflamatório e a partir de então a gente ter uma reorganização das fibras de colágeno e elastina, melhorando a aparência. Aí você vai falar, Rodolfo, quantas sessões são necessárias desse procedimento? Seja ele um laser ablativo, seja peeling, seja Derma Pen ou Derma Roller, vai variar com o grau. Eu tô falando isso, gente, eu acho que eu já falei 10 vezes aqui desde o início do programa, vai variar com a profundidade, porque assim, às vezes a pessoa ela acha que o amigo fez um tratamento de uma sessão e melhorou, mas é porque o nível da cicatriz dele era diferente. Então eu quero que vocês tenham muito em mente isso. Tem que fazer a avaliação, ver o seu tipo de acne ou ver o tipo de cicatriz que ficou para ver quantas sessões vão ser necessárias. E aí, por último, e não menos importante, nós temos aí o padrão ouro, tanto para cicatriz quanto para rugas mais profundas, que é o laser CO2. E geralmente a gente começa a fazer a partir de agora, a partir de junho, julho e agosto. Abril hoje já deu uma esfriada, vocês viram, né? Então assim, a partir de agora que o sol ele começa a dar uma baixadinha, assim, o tempo fica um pouquinho mais frio, tranquilo, então a gente lança a mão desses lasers um pouco mais agressivos. O laser também é mais ou menos o mesmo mecanismo, tá gente? Ele causa um processo inflamatório intenso na pele e aí, só que daí o laser CO2 é bem mais intenso, esse processo inflamatório, reorganizando as fibras, melhorando a qualidade da pele de maneira global. E é aí que a gente consegue ter uma melhora assim muito legal, muito bacana, tanto das rugas profundas quanto das cicatrizes de acne, tá? Agora eu vou mostrar então pra vocês o Derma Roller, só pra vocês terem uma noçãozinha. Então, gente, o que eu falei pra vocês, esse daqui é o Derma Roller, tá? Vocês podem ver que ele vem selado, na verdade, ele vem autoclavado e estéril, e é um rolinho com as micro agulhinhas, tá? E aí a gente vai fazendo o rolamento pela pele e aí causando então o processo inflamatório. Não precisa sangrar, eu já vi na internet muitas coisas que as pessoas estão sangrando de maneira absurda e o protocolo que a gente aprende na verdade e que é seguido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é o orvalho sangrante. Então a gente vai aplicando na pele e vai, a hora que aparece uma pequena quantidade de uma gotícula de sangue, essa é a camada que a gente quis atingir, tá? Então, eu quis mostrar pra vocês, para que vocês vejam outras coisas que eu já vi em outros lugares. Isso daqui a gente tem que usar uma vez só.
Ah, mas é o rolinho eu que vou usar durante os outros tratamentos. Não interessa. A gente não quer machucar a sua pele. A gente quer causar um processo inflamatório para melhoria. Porque se a gente machuca, a gente pode aí queimar, manchar, deixar mais cicatriz. Então a gente utiliza uma vez esse rolinho e descarta. E depois, se você for fazer mais uma sessão, é um novo rolinho e uma nova técnica, uma nova camada, uma nova profundidade. Tá, gente? Então, assim, básico de acne. Vá ao seu médico, descubra qual é a causa da sua acne e aí a gente vai conseguir classificar qual é o grau da sua acne e qual é o tratamento específico para você. Então a gente tem sabonetes específicos, nós temos as máscaras, nós temos a limpeza de pele, que é extremamente importante, nós temos os produtos por via tópica ou por via oral, que vai variar também após a avaliação do seu médico, e os tratamentos. Daí nós temos o laser para acne ativa, nós temos também laser para acne ativa, que é bem legal. Nós temos daí para cicatriz o Dermapen, o Dermaroller, os peelings seriados, e também aí por último, e não menos importante, como eu já falei, o laser CO2. Então vá ao seu médico, marque uma consulta, faça uma avaliação para que você consiga aí o tratamento adequado para você. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, então, que eu já falei, não pense que vai passar por causa da idade. Só que às vezes o adolescente, então aí no início da puberdade, ele começa a sofrer com essas lesões. E aí que é a parte psicológica envolvida. Então assim, Rodolfo, mas a minha pele é somente oleosa, eu não tenho lesões de acne, eu só tenho cravinhos. Mas a gente pode cuidar também. O controle da oleosidade vai evitar que você tenha as acnes. Tá bom, gente? Então assim, eu fiquei muito feliz de falar sobre esse assunto porque é uma das queixas também. Principalmente eu atendo muitos pacientes jovens, não somente jovens, tá, gente? Mulheres adultas também apresentam por alterações hormonais a acne, geralmente na região aqui submandibular, do queixo. Tem algumas mulheres que apresentam no colo também por alteração hormonal. Então eu fiquei muito feliz de falar sobre esse assunto com vocês e agradecer a oportunidade do programa Fashion Land, agradecer a pergunta que mandaram e é isso. Então no próximo programa a gente vai continuar falando para vocês sobre dicas de beleza, dicas de estética e também saúde, tá? Porque a gente não lida apenas com preenchimento, botox, laser, a gente lida com pessoas, a gente lida com saúde e com bem-estar. Então muito obrigado e até o próximo programa. Tchau!